o solene testemunho de um apóstolo. O solene testemunho de um apóstolo. Então, em que consiste, então, esse solene testemunho? 4 verdades. Não sei se eu vou falar todas elas, mas vamos para frente. Primeiro, esse solene testemunho, meus irmãos, consiste numa pregação desprovida de habilidade humana. Então, Paulo foi alguém que não usou recurso humano para pregar o evangelho. A gente vai ver isso. Segundo, numa mensagem cristocêntrica. Cristo era o centro da pregação de Paulo. Terceiro lugar, um ministério revestido de humildade. Paulo mostra isso, que ele foi humilde. Em quarto lugar, numa pregação revestida de poder. Então vejamos o primeiro ponto, uma pregação desprovida de habilidade humana. Diz o verso 1, acompanha aí na palavra do Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O apóstolo se dirige aos irmãos de Corinto, fazendo lembrar de algumas verdades sobre o seu ministério. O testemunho que ele prestou diante de todos. Como foi que Paulo viveu naquela época, há 1 ano e meio em Corinto? De que a sua vida no espaço de 1 ano e meio jamais deixou de anunciar coisa alguma proveitosa. Então Paulo não perdeu tempo. Paulo não tinha coisas para ficar vizinho dos outros, a vida do outro. Paulo não tinha tempo com isso. Tinha muito trabalho para fazer em Corinto. Então Paulo não deixou, em 1 ano e meio, não deixou de anunciar nada proveitoso. Interessante que isso é triste, é nossa vida, irmãos. Nós temos coisas tão importantes para prestar atenção, para poder buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto eu estava pensando aqui, eu digo, meu Deus, o quanto eu estou preocupado com minha vida, Senhor, tantas coisas, meu Deus, me livra desse mundo, dessas preocupações, porque temos algo muito primordial, que é o reino de Deus. Então, Paulo não perdeu tempo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana. A declaração do apóstolo Paulo, meus irmãos, estava pautada no evangelho que ele havia recebido do próprio Senhor Jesus Cristo. O que ele havia recebido agora estava entregando. O que recebi do Senhor, estou entregando. Nem alterando nada, nem diminuindo, nem alterando. Muito diferente, meus irmãos, do que temos visto hoje em dia. E eu pensando nisso hoje, como o evangelho está nesse dia, eu pensei naquele grupo chamado Grupo Logos, daquele evento que ele teve, não sei, mas isso foi corrente, quando ele estava lá na Universal, foi colocar o Grupo Logos para cantar lá e disse, eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração, em constatar que o evangelho já mudou. Quem antes era servo, agora acha-se Senhor. E diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como água que eu bebi, e nem se negocia a sua essência e poder. Se camuflada a excelência perderá. Para. Desce todo mundo. Então veja que o evangelho hoje está assim. As pessoas não querem ouvir o evangelho da graça. O Spurgeon diz, o evangelho que nós vivemos é o evangelho que sangra. É o evangelho que mais evangelho de sangue, sabe? Isso é evangelho, é a nossa vida. Nós nos identificamos com isso. Então Paulo está dizendo, esse evangelho preguei para vocês. Não usando ostentação de linguagem, nem de sabedoria humana. O evangelho, meus irmãos, tem sido líquido, fluido, diluído, com muitas outras coisas. Misericórdia. Tem sido alterado, modificado aos caprichos humanos e não buscando a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou pregando a vocês, não estou pregando outra coisa, a não ser o que recebi. O evangelho da graça. É palha, meus irmãos. O que temos visto nós palha. Palha.
em vez de grama fresca. Não são pastores, são mercenários entretendo bodes, como falou Spurgeon. Triste. Você pode ver a internet como está sulapada dessas coisas. Nós temos visto as pregações. Não fiquem vendo isso. Tem tantos pregadores bons, pastores fiéis, que amam a palavra do Senhor. Ouça eles. Não é igreja. É um picadeiro às vezes. Triste, de vez eu não perco tempo. Passo o olho, a gente vê tanta coisa aberrante. E cadê o evangelho? Não tem evangelho. Não tem evangelho. São empresas, média empresa. A fé se tornou objeto de lucro. Lucro. E Paulo sempre trabalhou, às vezes, com as mãos para não dar trabalho para ninguém. Ninguém. Na sua época, não. Eu sou prego evangelho, então vou ficar na sua casa aí. Tá? Paulo, cuidado com esse. Estão chegando na casa assim, dizendo que é apóstolo. Cuidado! Mas Paulo chama a atenção dos coríntios, que ao pregar o evangelho, ele não fazia com linguagem de ostentação, de sabedoria humana. Paulo não usou o evangelho para tirar vantagem. Paulo não fez isso. Paulo não usou o evangelho para tirar vantagem. Ele mesmo das casas falou, eu tenho direito como apóstolo do Senhor. Mas não procuro fazer isso. O evangelho que Paulo pregou comunicava algo, meus irmãos, de muito essencial e verdadeiro em Deus. Paulo estava preocupado com isso. O que era essencial. O que é verdadeiro em Deus. É isso, irmãos. A Bíblia fala, chegará o tempo em que os homens sentirão coceiras nos ouvidos, porque não vão suportar a verdade. Comichões. O Senhor diz que vai vir uma fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra, diz o Senhor. Andarão de canto a canto, sedentos. Hoje, esses que perseguem a igreja vão buscar, mas não vai achar. No seu discurso não existe ostentação ou habilidade de retórica. Paulo não está preocupado com isso. Seu evangelho não era arrogante, mas de autoridade. Ele não buscava impressionar ninguém. Seu propósito nunca foi chamar atenção para si, mas apontar para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus! Esse que vos prego. Cadê esse evangelho hoje? Meu Deus. Sua palavra, seu discurso era claro e compreensível, que baseava-se na revelação divina e não na presunção humana. Deus precisa tratar o nosso coração. Precisa tratar. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. A sua abordagem, meus irmãos, portanto, não se apoiava na sabedoria convencional ou filosófica da época, mas na simplicidade e na verdade do Evangelho. É isso! Jesus é simples, humilde carpinteiro, Galileu, nada mais, nada menos, apenas o Evangelho. E Paulo, preocupado com essa essência da simplicidade e da verdade do Evangelho. Então nós temos aqui um parecer exegético, interpretativo desse versículo. O primeiro versículo que nós estamos lendo aqui, esse primeiro verso nos mostra a postura de Paulo ao se dirigir aos coríntios. Claramente esse versículo estabelece a abordagem paulina, que não estava enraizada em demonstrações de eloquência ou na busca por reconhecimento pessoal, mas em um testemunho sincero sobre Deus. Paulo estava preocupado com um testemunho sincero sobre Deus. Ele rejeitou tudo. Na época de Paulo, a gente vai ver que tinha muitas pessoas que se preocupavam. Oratória, né? Paulo mesmo sabia falar muito bem. Mas Priscila e Áquila, humilde fazedor de tenda, chamou Apolo, você é poderoso na escritura, eloquente e tal. Mas o caminho é por aqui, Apolo. Apolo foi humilde, sim. Ouviu Priscila e Áquila. Então, na época de Paulo, havia essas pessoas. E Paulo não está preocupado com isso. Mas está preocupado na essência
do testemunho sincero sobre Deus. Paulo tinha um linguajar simples e direto, pois seu objetivo era se fazer entendido. A minha preocupação é me fazer entendido. Você está entendendo o que eu estou falando? É isso. Evitando as distrações que muitas vezes acompanhavam a retórica sofisticada da sua época. Então, Paulo está preocupado com isso. A ênfase do apóstolo Paulo, meus irmãos, quanto à sabedoria humana, era uma crítica direta à cultura corintiana, que valorizava o discurso impressionante e a erudição. Paulo está dando um pau nesses pessoal aí. Nada para vocês. Pregação é simples, essência verdadeira. Paulo, ao contrário, se dirige com humildade, lembrando que o poder da mensagem do Evangelho reside na sua autenticidade, verdade, e na ação do Espírito Santo. E não na habilidade de retórica. Não está nisso. Está no poder do Espírito Santo. O parecer exegético interpretativo desse versículo enfatiza a importância de uma comunicação espiritual que seja acessível e sincera, fazendo ecoar a simplicidade e profundidade da mensagem cristã. Paulo estava preocupado e disse, não, tem uma criança, se tivesse ali no meio. É colocar o alimento não só para a girafa, tem que colocar alimento para a ovelha também, a ovelhinha. Bota ali a comida e a girafa tem um pescoção, ela vai descer e comer a comida. Então veja, essa é a comunicação clara, objetiva, direta, simples, inteligível, de entendimento, que até uma criança no culto entenda o que está se falando. Por isso que é importante deixar as crianças no momento da pregação. A gente não pode subestimar as crianças. As crianças, doutor Joel Bick falou que a criança, o Senhor a criou, é como a esponja a criança. A esponja, você pega a esponja, espreme, absorve as coisas. A criança absorve, então a gente não pode subestimar ela, deixa ela aí. Lá no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 31, tá Moisés, os reis de Israel lá, a lei estava sendo lida, os levitas estavam explicando a lei. Aí você vai ver que Moisés está falando, e quem está em pé ouvindo a ministração? Os homens, as mulheres, os estrangeiros e as crianças ouvindo. Eu não saio do culto, não. Uma vez ou outra, a gente, pode. Mas é importante que não pode subestimar a questão da inteligência da criança. Ela absorve. Você tá brincando aqui, assim, mas tá ouvindo tudo, captando. Então, a comunicação do evangelho tem que ser fácil. Falou, glória a Deus, entendi. Sem muitos marabalismos. Eu quero aplicar aqui, fazer algumas aplicações. O evangelho, meus irmãos, é simples e poderoso. Coisa gloriosa. O evangelho é simples e poderoso, não precisa de artifício humano para se auto-validar. Não precisa. Ele é autossuficiente. Como eu falei aqui naquele dia, lá na Paraíba, um senhor de não sei quantos anos, 80 e poucos anos, estava em casa, a procissão chega na casa dele, aquela romaria católica, ele pegou a Bíblia, abriu, e o Senhor converteu ele. Quando chegou, ele falou isso para mim, irmãos. Quando ele chegou à procissão, ele já era crente. Ele disse, olha, eu sou crente a partir de hoje. Pode voltar. Ninguém entendeu nada. O que foi? O evangelho falou o coração dele. Então o evangelho é autossuficiente. Ele é poderoso, é o dinamis. Veremos isso aqui. Então, o evangelho é simples. Não precisa de artifício humano para se autovalidar. Ele é a palavra de Deus, auto e suficiente, poderosa para salvar o homem. O poder do evangelho está na veracidade do que se prega. Não está na habilidade humana, mas na majestade do evangelho. O término é isso. Está na majestade do evangelho. 3. Então a gente não pode usar o quê? De artifício humano. Não fiquemos preocupados. Está escrito, não fique preocupado com a vez de falar, porque não serão vocês, mas o Espírito em vós é que falarão. Então não precisa preocupar, abre a boca, fala. Não usemos de artifício humano para comunicar o evangelho. Façamos como Lutero. O que Lutero disse? Abramos a jaula e deixe que o leão faça o seu papel. Prega o evangelho. Fala do evangelho.
e o Senhor vai fazer o que compete a ele. Segundo lugar, ele está revestido numa pregação cristocêntrica. Verso 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo, nesse versículo, julga em sua decisão exercer uma clara postura e não trazer aos ouvidos e aos olhos dos coríntios qualquer outra coisa a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo estava preocupado com isso. Não posso distrair vocês aqui com meu linguajar, com minha sapiência, nada. Estou preocupado que vocês entendam que Jesus Cristo é o Salvador. É o Cristo. Sua escolha é um foco deliberado em enfatizar no que é essencial e imprescindível, obrigatório, que não se pode abrir mão. Não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem Jesus. Uma igreja batista, eu estava falando, ou o livro de Cantar de Salomão, né? Sulamita, nós conhecemos o texto. Eu disse aqui, não só a linguagem de um homem para a mulher, mas aqui está uma linguagem poética do esposo que é Cristo para a sua igreja. E não, rapaz, esse livro não fala. Meu irmão, se nós não enxergamos Jesus em toda a Bíblia, não é Bíblia. Não é. A gente deve enxergar Jesus em cada versículo. E ele não enxergou que Cantares é uma maneira poética de falar da igreja, o esposo que é Cristo e a igreja. Jesus está aqui, meu irmão. Aí eu deixei. Então veja. Sua escolha está em Jesus. Interessante, eu coloquei aqui um exemplo, que tem muita informação, se a gente não condensear, a gente se perde. Certa vez eu estava evangelizando uma pessoa. Essa pessoa já é uma cristã. Eu estava falando, ela chegou, não, Marco, cadê aquelas suas palavras bonitas? Digo, aquelas palavras não serviam para salvar você. Aquele que fala, fale de acordo aos oráculos de Deus. A filha estava ouvindo. Hoje, graças a Deus, é uma cristã. Então, irmãos, não é o nosso linguajar. Não é a nossa palavra bonita. É Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Jesus Cristo e este crucificado. Isso é evangelho. Um dos gritos da reforma, nós sabemos, foi solos Christus, somente Jesus. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aqui o apóstolo Paulo reflete a forte intenção de não se envolver em conhecimento superficial e filosófico, que desviasse o foco de Cristo. Aqui está a exclusividade da mensagem do apóstolo Paulo. Cristo Jesus. A nossa fala só tem peso de autoridade se tiver Cristo Jesus. Se não tiver Jesus, não tem autoridade e não é evangelho. E o povo não quer ouvir. Spurgeon falou que esse povo odeia aquilo que, como é que ele fala? Esse mundo odeia aquilo que a Bíblia mais fala. A verdade. A verdade. Então, não, o evangelho é aqui, isso aqui, mas isso aqui também não, mas é Jesus. Paulo, então, meus irmãos, se coloca entre os gentios como alguém que traz uma mensagem singular e única. A expressão Jesus, né? Jesus no grego, o destaque da centralidade do apóstolo Paulo. Jesus, ungido para salvar pecadores, crucificado, e este crucificado. É importante, meus irmãos, pensar que o Senhor foi crucificado em nosso favor, porque nele foi crucificado o nosso velho homem. Foi crucificado, está crucificado. Às vezes procura se ressuscitar. Foi crucificado. É uma luta, estamos nesse mundo caído, num corpo corruptível, é uma luta, mas já foi crucificado. Então Paulo não perdeu momento nenhum. Não ficou insuflado por aquelas coisas, modismo, teológico, linguagem. Não! Cristo Jesus e esse crucificado. Essa palavra centraliza a mensagem de sofrimento e sacrifício que aponta para a importância da cruz na teologia cristã. A mensagem da cruz é de tamanha importância para a teologia cristã.
Paulo tinha dois pilares, meus irmãos, na sua pregação: a morte de Jesus e a ressurreição. Morte e ressurreição. Fundamentava-se o evangelho de Paulo. O evangelho, meus irmãos, não seria evangelho se apenas falasse Jesus morreu. Não. O evangelho é evangelho porque ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E nós com ele. E nós com ele. O mundo não pode dizer nada a nosso respeito, irmãos. O mundo, o diabo, seja quem for. Nós estamos ressuscitados com o Senhor. E logo seremos glorificados com ele. Paulo diz, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então Paulo não perdeu tempo. Não vou pregar outra coisa a não ser a mensagem da cruz. E esse crucificado, Jesus. Porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Então chegamos aqui, não parecia exegético. Então esse versículo, meus irmãos, Paulo expressa de maneira clara e decisiva a sua ênfase na mensagem da cruz. A minha mensagem é a mensagem da cruz. Não tem outro, vocês querem ouvir outra coisa? Então vá para lá. Não é evangelho, o meu evangelho é a mensagem da cruz. Ele rejeita, meu irmão, quaisquer vaidades ou filosofias humanas, mantendo o seu foco no Senhor Jesus Cristo e este crucificado. Se a pregação não falar de Jesus, não é pregação. Até mesmo com a doutrinária, tudo fala sobre Jesus. Jesus, imagina Paulo, preso com os guardas pretorianos lá, romano, tal. Manhã, primeiro guarda perto de Paulo. Só Jesus salva. Menino, de tarde, como não me coloca perto de Paulo, não. Ele só fala de Jesus e, não, você vai pra lá, não, e pau. Não tem, irmãos. Não, dentro da empresa, na escola, faculdade, rapaz, se capa de Jesus. Jesus é a mensagem da cruz. Então Paulo rejeita toda a filosofia. Eu pensei que eu não ia lembrar, mas lembrei. O pastor Josafá, pregando, falando lá em São Paulo. Ele estava na praça de São Paulo, não sei nem onde essa praça. Tinha um monte de estudantes de faculdade, ele começou a ver o pessoal falando, né? Acadêmicos. Aí ele falou que foi tentar se igualar a ele. Aí o cara começou a criar asa. Filosofia, começou a falar dos filósofos. Pastor disse, rapaz, o negócio tá errado. Aí o pastor percebeu que estava perdendo o campo. Disse, você sabe do que você precisa? Você precisa do sangue de Jesus. Esse conhecimento não serve de nada se não tiver debaixo do sangue de Jesus. Então é isso, irmão. A gente, para pregar o evangelho, não precisa usar artifício humano. A gente perde campo. Mas quando pregamos o evangelho da maneira correta, ficamos na frente do inimigo. E pessoas são libertas. Então, irmãos, quando o apóstolo resolve não saber de outra coisa, ele manifesta a sua rejeição a todo artifício humano, salientando a importância de uma mensagem clara e poderosa que fale diretamente ao coração da igreja do homem. Testemunho pautado na crucificação de Jesus. A mensagem é essa. Jesus Cristo e este crucificado. A nossa vitória, irmãos, está na crucificação e ressurreição do Senhor Jesus. Nova criatura sois. Ramo da videira verdadeira. Eu gosto dessa expressão, galhos vivos. Vocês são galhos vivos. O que poderá me separar do amor de Deus? Será angústia? Tribulação? Pode fazer aquela lista. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem anjo, nem principado poderá me separar do amor de Deus. A mensagem da cruz é o evangelho, irmãos. Estamos selados com isso, com esse evangelho. Esse versículo não só mostra o que Paulo considera essencial, como é um modelo para as pregações da nossa época. Algumas pessoas dizem, mas por que igreja assim mesmo? São modelos de igreja. São modelos. E qual o modelo que eu preciso me adequar? É o modelo mais coerente. O modelo mais perto da Bíblia. Como é que os irmãos faziam no passado? Como é que era isso? Como é que eles faziam isso? Se olhar para agora, as neopentecostais novas, não tem um padrão, um modelo de igreja bíblico. Então Paulo está pregando e mostrando que esse modelo é o modelo que deve reger as igrejas de agora, que hoje está degringolada. O Adelso,
costuma falar lá no Rio, é uma parafernália. Não tem evangelho não, é parafernália. Não tem evangelho, não tem cruz, não tem Jesus, tem outras coisas. Eu quero aplicar aqui, estamos caminhando. Primeiro, a pregação deve ser pura e simples. Tem até um livro, não sei nem quem é Stia Eliot, não sei se é a pregação pura e simples. Isso. Eu até aprendi. Pura e simples. Pura no sentido de não adicionar nem diminuir a sua mensagem doutrinária. Não pode. Simples no sentido de não utilizar além do fundamento estabelecido. Paulo, como prudente construtor, lancei o quê? O fundamento. Olha aquele que estiver construindo, veja como vai erigir no fundamento. A mensagem é empobrecida, meus irmãos, toda vez que se mistura a doutrina humana com o evangelho. Empobrece. O evangelho não precisa desse artifício. Então ela empobrece quando acontece isso. Palavra de Deus com ideias humanas, né? A palavra de Deus, mas ideias humanas, não tem nada a ver, né? Lá no evangelho, o Senhor falando, vocês têm zelo por isso, mas esquece a misericórdia, a fé, né? Devemos apresentar o evangelho como ele é. Falar de maneira simples e ser fiel ao que ele diz. O que é que diz? Diz isso. É pregar todo o desígnio de Deus. A simplicidade do evangelho não isenta a glória e a majestade que ele está revestido. Não isenta. A simplicidade não isenta a glória do evangelho. Ele é glorioso, ele é majestoso. Em terceiro lugar, meus irmãos, o testemunho solene do apóstolo reside numa postura revestida de humildade. Vimos que é desprovida de habilidade humana, é uma mensagem cristocêntrica, e agora ela é revestida de humildade. Humildade. Verso 3 está lá escrito, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Nesse contexto, meus irmãos, o apóstolo se dirige aos coríntios, afirmando que a sua permanência entre eles seria muito mais que uma simples visita. Olha, eu estou indo até vocês, mas não estou de passagem não. Minha ida aí, para pregar o evangelho, mais do que uma simples visita. Mas Paulo revela que a sua presença entre eles seria algo ativo, operoso, frutífero e singular. Meu Deus, essa paria assim, eu parei, meu Deus. Eu estou aqui, Senhor, nesse local. Qual o seu propósito aqui para mim aqui? Estou aqui. De que maneira? Eu lembrei de Robert McCheyne, viveu acho que 29 anos, pregador cheio do Espírito Santo, foi numa cidade, pregou o evangelho, viveu pouco tempo naquela cidade, faleceu. Depois teve outro pregador quando chegou na cidade, todo mundo convertido. Viveu pouco tempo, mas viveu de maneira intensa com o Senhor. Quantas coisas, meu Deus, tem roubado isso. Essa questão da preocupação do reino, né? O evangelho. E esse homem, Robert McCheyne, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, pregou o evangelho pouco tempo, mas de maneira tão intensa, o Senhor usou ele, converteu muita gente. Lembrei aqui lá no ciclo missionário, lá com os índios pele vermelha, pregou o evangelho ali também, por algum tempo, e depois ele faleceu. Depois foi uma comitiva batista, se não me engano, naquele local. Fala de Jesus para aquelas pessoas. Não, ele esteve aqui, ele esteve com a gente, ele comeu, estava aqui. Não, rapaz, vim falar de Jesus, seu apóstolo, que ele esteve aqui. Aí caiu a ficha. Não, pai, está falando de tal pessoa. Tamanha foi a vida que ele viveu, né? Em Paulo, então, meus irmãos, fala de que maneira ele viveu entre os coríntios, que estava em fraqueza, temor e grande tremor. Aqui salientamos o que Paulo quer dizer em três coisas. Ele salienta a fraqueza, o temor e o grande tremor. O que seria então essa fraqueza de Paulo? A fraqueza de Paulo, alguns dizem que Paulo tinha um problema físico, talvez nos olhos. Aquela experiência lá
em Damasco, o Senhor apareceu para ele, aquela luz intensa. Alguns dizem, possivelmente cegou Paulo. Ele tá orando, o Senhor manda Ananias ir na casa, orar por ele. Ele ora, as escamas caem do olho, ele levanta, é batizado e é cheio do Espírito Santo. Então alguns falam que essa fraqueza dele possivelmente seja o quê? Uma fraqueza, um problema nas vistas. E os Gálatas ele fala dos Gálatas, que se possível fosse, eles poderiam arrancar os próprios olhos para dar para ele. Então alguns falam, eu acho que essa fraqueza dele, ele tinha um problema na visão, não tinha uma boa visão. Mas outros falam que essa fraqueza dele pode ser alguma fraqueza no sentido de pecado. Algum pecado. Há anos atrás, não sei se o pastor vai lembrar, eu tinha dificuldade de pensar que os apóstolos eram pecadores. Eu tinha dificuldade, meu Deus, eu falei, pastor, será que eles pecavam? Caíam? Será que... Não, senhor. São pecadores. E Paulo fala aqui que ele não conheceria o que? A cobiça, se a lei o que? Não dissesse que não cobiçarás. E Paulo fala que despertou toda sorte de cobiças em Paulo. Então veja que é uma luta de cada crente. Então alguns falam que poderia ser uma fraqueza espiritual de Paulo nessa situação aí. Outra coisa é uma própria perseguição de Satanás. Paulo chega a dizer, e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, está lá em 2 Coríntios 12, 7, foi-me posto espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse, me exalte. Então alguns falam que Paulo, essa fraqueza dele, poderia ser uma perseguição de Satanás. Então Paulo está aqui mesmo falando para os coríntios que era uma pessoa quebrantada, uma pessoa frágil também. Seja uma coisa, meus irmãos, ou outra, Paulo reconhece suas fraquezas, fosse elas espirituais ou físicas. Paulo reconhece. O fato é que o seu testemunho estava revestido de humildade. Não existe super crente, não tem super pregador, são pessoas frágeis. Elias orou, desceu fogo do céu, mas diz que era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. A gente assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha para frente, vai ver os exemplos. São pessoas de Deus, mas eram pecadores. Paulo chega a dizer, mesmo, que ele era o menor dos apóstolos, que não era digno de ser considerado apóstolo porque havia perseguido. Paulo colocou isso claro lá em Corinto. Eu não vim com arrogância, não, eu vim com humildade, reconhecendo a minha fraqueza, temor, tremor. A humildade, portanto, é um testemunho solene que estava sobre a vida do apóstolo Paulo. Seu ministério foi revestido de humildade. Nunca pregou por cachê, né? Sempre trabalhou, quando podia, com as próprias mãos, para não ser pesado para ninguém. Muito diferente de hoje. Tem pessoas que vai cobrar o cachê. Se o cachê for mais alto, ele desiste daquele primeiro cachê e vai cobrar naquele que tem o maior cachê. Paulo não fez isso. Paulo foi humilde. São mercadejos, mercenarismo, falso sombreiro, corruptores. Essa fraqueza de Paulo, que vinha a ser essa fraqueza agora? Temor. Agora o temor. Falei da fraqueza, agora o temor. O temor. Ao se referir sobre o temor, meus irmãos, podemos entender como aquele desejo reverente e respeitoso que envolve o compromisso com a obra e com o Deus da obra. Paulo tinha clara consciência da grande responsabilidade que envolvia pregar a mensagem de Jesus. Lembrar de algo oposto é trazer o serviço dos filhos de Levi, que fez o trabalho do Senhor levianamente. E o Senhor corrigiu os filhos de Levi. Por isso a expressão de Paulo, temor, evidenciando uma postura humilde e reverente no serviço de Deus. Agora, grande tremor. Grande tremor tem a ver com o maior temor. Indica que Paulo sentia algo do que simples nervosismo. Simples nervosismo, mas uma profunda reverência a respeito pela tarefa de pregar o Evangelho. Toda essa postura, meus irmãos, serve para nos mostrar que Paulo foi alguém que viveu sinceramente na presença de Deus. Homem de boa consciência, como ele mesmo disse. Um apóstolo
extremamente zeloso na obra e no serviço do Senhor. Paulo foi alguém que temia e tremia do Senhor. O estado emocional de Paulo, então, se resume nisso, em fraqueza, temor e grande tremor. Pensa aqui que esse é o termômetro nosso. É o nosso termômetro também, né? O termômetro cristão. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Esse versículo, meus irmãos, portanto, expressa a experiência de Paulo ao chegar em Corinto. O apóstolo destaca de que maneira ele se portou entre os coríntios, exercendo uma abordagem humilde e sincera, marcada por fraquezas, temor e grande tremor significativo. Com esse perfil, Paulo contrasta com o perfil de muitos outros, que se valia da sua oralidade, do carisma, enfatizando que o seu progresso não vinha de recurso humano, mas única e exclusivamente do poder de Deus. Ao se colocar de maneira humilde diante dos coríntios, dos seus ouvintes, Paulo afirma que não estava no pedestal, mas que estava no mesmo nível da igreja de Corinto. Paulo se coloca no mesmo nível, sou sujeito às mesmas fraquezas. Por isso que aconteceu, aconteceu, olha para ali, não poderia. Irmão, todo grande homem de Deus tem um pé de barro. Se grande homem de Deus tem um pé de barro, o nosso pé é um pé de cera, bem frágil. Olha para Jesus, olha para Cristo. Paulo se posiciona subjugando sua própria capacidade, ao passo que engrandece a força e o poder divino na realização da pregação do Evangelho. Eu sou fraco, mas Deus é forte. Eu não posso, mas Deus pode me capacitar. É assim. Eu quero aplicar aqui. Estava preocupado com o horário ali. A maior glória do homem, meus irmãos, não está em suas limitadas e frágeis habilidades, mas em Deus, que fortalece, capacitando para realizar e continuar a obra. É Deus, está em Deus. A capacidade vem de Deus. Ele capacita para continuar realizando a obra dele. As fraquezas do crente, né? Não são obstáculos nem desculpas para que ele não possa servir a Deus. Eu não tenho condição nenhuma. Não, ele capacita. Ouvimos aqui, pastor falando, né? Se esquivando. Não, ele capacita. A um ele deu um talento. 5 e 10? 5 e 2. De acordo com a capacidade mesmo. Você pode sim, ele que faz isso. O serviço cristão requer sinceridade e verdade na vida e na comunicação do Evangelho. O zelo no serviço cristão revela o amor que o crente tem por Deus. Paulo teve em Coríntio com humildade, pregou o Evangelho, não usou linguagem, sabedoria humana, linguagem simples, direta, objetiva. Pregou Cristo Jesus, pregou a mensagem da cruz. Foi humilde, reconheceu que era fraco, limitado, e que o poder, ele exaltou o poder de Deus, a capacidade de Deus na vida dele. Ele exaltou isso. Eu trabalhei muito mais do que os apóstolos, mas não foi eu que fiz isso. Mas a graça de Deus foi que fez tudo isso aí. Então, irmãos, sabe, esse exemplo é grande para nós, é grande. A gente fica olhando para os pregadores. Não, irmãos. Ore pelos pregadores. Foi orado aqui. O inimigo só está esperando um vacilo. O Senhor disse, se ferir o pastor, as ovelhas vão ficar dispersas. Ore pelo pastor. Ore pelos pregadores. Ore, irmãos. Que Deus, por sua graça, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Te amo, Deus. Tua graça não